Quem vai tirar as nossas dúvidas é o cardiologista Vinícius Marques Rodrigues, está ao vivo conosco. Doutor, muito bom dia. Em primeiro lugar, eu quero só confirmar, esse dado de 34 pessoas que morreram por hora no ano passado no Brasil, são pessoas que foram vítimas só de hipertensão ou de algumas doenças que foram complicadas por causa da hipertensão? Exatamente. Esses dados não são nada animadores. Segundo os dados do Ministério da Saúde, em torno de 350 mil pessoas morreram em complicação da hipertensão. Ou seja, levando a um quadro, particularmente de um infarto agudo miocárdico ou o chamado derrame cerebral, que é o acidente vascular encefálico. Que é uma consequência da hipertensão também. Exatamente. E esses dados são reflexo de uma pressão mal controlada, o que leva a esse índice complicador. Doutor, a hipertensão, quando a gente fala de hipertensão, a gente já pensa logo nas pessoas da terceira idade. Mas não necessariamente. Nós temos, inclusive, pessoas jovens que sofrem também de hipertensão. Sim. A hipertensão, principalmente a de condição primária, que a gente chama hereditária ou genética, ela pode se comprometer a partir dos 35 anos. Isso não é uma regra, ou seja, o paciente ele pode, mais jovem, apresentar isso. Mas, ou seja, acima dessa idade, ou seja, acima dos 60 anos, isso duplica a condição da hipertensão arterial. Mas ela pode se comprometer em pessoas mais jovens. Inclusive em crianças? Inclusive em crianças. A gente está cada vez mais, ou seja, observando isso como um fator complicador por causa da obesidade. Uhum. A obesidade a gente encontra cada vez mais em crianças e isso a gente depara, ou seja, em crianças, ou seja, esse índice cada vez maior. Agora, doutor, e como a gente identificar, né? Vamos supor que eu não tenho histórico na família. E aí eu não faço ideia do que seja, dos sintomas, como identificar a hipertensão, porque se tratar de uma pessoa jovem, ela não vai necessariamente fazer exames para descobrir se tem hipertensão ou não. Pelo menos, não acredito que isso seja uma rotina muito comum, né? Esse é o grande problema da hipertensão, porque uma boa parte, eu diria, talvez a maioria, ou seja, eles são assintomáticos, ou seja, eles não têm sintomas. Por isso, ele tem ainda um alto índice de mortalidade, porque as pessoas não se preocupam em tratar a hipertensão. Então, de uma forma bem simples, o diagnóstico da hipertensão é através de um aparelho, que qualquer pessoa pode comprar isso, adquirir isso através de uma farmácia, ou seja, colocar isso, existem os aparelhos de pulsos e os aparelhos no braço, né? De uma forma simples. Você aperta, você detecta, faz o diagnóstico. Se aquela pressão ela estiver acima ou igual de 14/9, a gente já tem que ter um alerta. Ou seja, tem que se procurar um cardiologista. Isso. Esse é um número já preocupante. Isso, 140/90, em outras palavras, 14/9. Então, a partir disso, já tem que se procurar um médico, ou um clínico, ou um cardiologista. Ou seja, para investigar, para ver se realmente essa pessoa está hipertensa. Tá, deixa eu abrir algumas perguntas aqui que nossos telespectadores enviaram. Vou pedir para os meninos, por gentileza, colocarem. Luiz Bilho, a pressão, mesmo estando controlada com remédios diários, pode provocar complicações com a Covid? Sim. Esse risco ele diminui de forma considerável. Mas só pelo fato dele ser hipertenso, ele já tem uma doença pré-estabelecida, isso é um fator de complicação, sim. Mas diminui consideravelmente, ou seja, esse paciente de evoluir com um pior prognóstico. E a maneira da gente tratar a pressão alta é com medicamento? Então, isso depende do estágio da hipertensão. Nós temos, ou seja, a mudança do estilo de vida, que é você ter uma alimentação saudável, você fazer atividades físicas regulares. Em alguns casos, você tem que entrar com medicamentos. Medicamentos de uso contínuo. Mas, às vezes, só a alimentação, a mudança de hábitos já ajuda. A mudança de hábitos alimentares. Aí eu quero frisar um ponto que é extremamente importante. A questão do consumo de sal, ou seja, de sódio. Isso é uma coisa extremamente... O brasileiro, ele tem mais ou menos um consumo diário de sal, mais do que o dobro do que é o preconizado para a Organização Mundial de Saúde. O máximo de sal consumido diariamente é em torno de 5 gramas diário. O brasileiro consome até 12 gramas de sal. Isso é um fator complicador. Só para a gente visualizar isso, doutor, 5 gramas, que é o recomendado, seria o quê? De uma maneira bem prática... Uma colherzinha de sobremesa? É uma colherzinha rasa de café. Café? De café. 1 grama de sal corresponde a isso. De uma maneira bem prática também, em vários restaurantes, eles dão aqueles pequenos pacotinhos que equivale a exatamente 1 grama de sal. 1 grama. Então, aquela pessoa que abre, ela rasga aquele e vira 1, 2 na salada ali, por exemplo. Exatamente. Aquilo ali são consumidos... Só para confirmar, uma colherzinha de café equivale a 1 grama. 1 grama. Então, seria 5 colherinhas daquela bem rasas. Exatamente. Que é o recomendado. Que é o recomendado. E tem muita gente que passa. A hora que vem aquele churrasco, então, com aquele sal grosso, então, hein, doutor?
Deixa eu ver a próxima pergunta. Célia Cris, sou hipertensa, faço uso de medicamentos esporadicamente. Semana passada dei entrada em um posto de saúde com a pressão 17 por 1? Não, provavelmente é 17 por 11. Deve ser Exato, 11, então. Qual o risco eu corro com esses picos altos estando trabalhando? Sou do grupo de risco? Não tenha dúvida, sim, é do grupo de risco. A importância, 17 é muito, né? Já é uma hipertensão que a gente chama em estágio já mais avançado, estágio 3. Então, é uma hipertensão que tem que ter os seus cuidados especiais, sim. Ou seja, tem que procurar um cardiologista. Provavelmente, a gente tem que entrar com medicamentos, porque isso aí já leva um risco maior de ter um derrame cerebral ou um infarto agudo do miocárdio. Doutor, por falar em medicamento, foi falado muito no começo dessa pandemia que o medicamento contra a pressão alta, ele piora, agrava o quadro de quem tem a Covid-19. É o medicamento ou é o fato da pessoa ter a pressão alta? Isso foi inicialmente aventado, a possibilidade de alguns medicamentos causarem esse fator complicador. Mas isso não foi comprovado cientificamente. Tá? Isso foi aventado em alguns estudos ainda na China, onde tudo começou, mas a recomendação da nossa sociedade e todas as sociedades, sendo ela europeia e americana, é que não se interrompesse, ou seja, o tratamento, que continuaria. O risco de ficar sem o medicamento é mais alto. Muito maior, não tenha dúvida. Vamos com mais pergunta aqui, por gentileza. Dina, quem sofre de hipertensão pode tomar energético? Não é que não possa. O energético, ele tem algumas substâncias que podem, sim, como cafeína, se você toma em excesso, isso pode ser um facilitador de aumentar a pressão arterial. Quem então, sofre deve-se de evitar. hipertensão, inclusive, então, tem que dar uma controlada no café, né? Com certeza. O excesso não é tomar uma xícara de café apenas, quer dizer, o excesso de café, ele pode aumentar, sem dúvida, a hipertensão. Doutor, só para a gente entender, o que significa isso? Por exemplo, ali, quando ela falou 17 por 1, que o senhor acredita que seja por 11, o que é esse 17 e o que é o 1, que na verdade o 1 seria impossível? Com certeza ela errou em números, né? Ou seja, é a capacidade, 17 ou 170, melhor dizendo, é a capacidade que o coração, na hora que ele contrai. E o 11 ou 110 é na hora que o coração relaxa, que a gente chama de diástole. Seria, por exemplo, também aquele de quando a gente está com atividade física, que o coração acelera o batimento, é isso ou não? Essa é a frequência cardíaca, né? São coisas diferentes. A pressão arterial, contração do coração. Contração, exatamente. É a possibilidade de pressão que o coração faz na hora que ele injeta o sangue e na hora que o momento que ele relaxa, ou seja, ele dá essa pressão que a gente chama de diástole. Tá. Então a pressão arterial é justamente essa pressão do coração para bombear o sangue. Isso. Doutor, muito obrigada pela participação ao vivo aqui conosco. Obrigada pelos esclarecimentos, que são muito importantes para a gente cuidar da saúde sempre, né? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. Boa quarentena a todo mundo, ó. No máximo, 5 gramas de sal por dia. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.